Rap TV tá no ar com nova edição do nosso quadro Acerca, mas com novamente um dos convidados da casa, quase um sócio majoritário do canal, com sapiência. Oiê, Tá certinho? Boa, boa. Da hora te ver, mano. Mais uma. Te vendo, mais um ano aí falando sobre... O que você quer falar sobre hoje? Ah, tamo de disco quentinho, né? Então, sem falar de futebol? Futebol também. Eu vou te falar, tô só hoje que eu não vou, que eu trabalho aqui mais tarde. Mas 3 semanas seguidas tô jogando. Tá jogando? No Society. Voltando. Quando eu tiver soltinho, eu já começa a expor nas redes. Mas calma, por enquanto não dá pra mostrar, porque tava errado. Tá ganhando ritmo ainda. Nossa senhora, mano. Começando a entrevista, então, Rincon, queria falar sobre um tema, antes de falar do seu disco, né, do seu último disco, queria falar sobre esse tempo entre o Mundo Manicongo e o Galanga, né? A gente fez uma entrevista, a nossa primeira entrevista no canal, eu falei pra você, né, comentei com você que eu achava um pouco estranho a falta de reconhecimento que havia pro seu trabalho, né? Antes de você até lançar o Galanga e tudo mais, né? Você ganha os prêmios Multishow, você começa a ganhar muito mais notoriedade na cena, né, mano? Na cena, pra música brasileira no geral, fazer feats incríveis, enfim, alcançar novos patamares. Quero saber pra você como é que foi você conseguir ver a sua arte valorizada depois de mais de 10 anos de carreira, sabe? Eu acho massa, até porque lógico que nem sempre a gente tá super sábio e paciente, mas penso eu que algumas coisas que eu ando propondo, isso até agora, são linguagens ainda novas para os parâmetros que se tem na música brasileira e no imaginário que se tem sobre se fazer rap ou do próprio rapper em si. Então penso que muitas coisas podem ter um impacto, como foi Ponta de Lança, de ser algo muito novo, e justamente por ser muito novo bateu de um jeito que explodiu e está ecoando até agora essa explosão, como tem coisas que levam tempo até se entenderem a linguagem, né? Então, parte do que fazem hoje, assim, do trap, por exemplo, esteticamente, eu fazia no tempo de elegância, que era o rap do sul da época, era o funk e essas outras paradas. Ali na época, nem todo mundo tinha acesso a esses sons, ou gostava, ou conhecia, ou respeitava. Então, houve-se uma mudança geracional até se entender esse tipo de estética. Então, quando você constrói coisas artisticamente, você tem que estar pronto para tudo, né? Para aquele impacto imediato e para a construção também. Coisas que se exploram hoje são absolutamente naturais, né? As pessoas enxergam que faz parte do artístico. Outrora já não era tanto, tinha mais resistência, então quando eu tava com o moicano amarelo, com outras roupas, outros cortes, outras coisas, também foi um processo até as pessoas entender, respeitar. Então algumas linguagens que eu vejo acontecendo hoje com mais naturalidade, assim, eu vejo que eu fazia parte de alguns artistas, poucos, que já no passado tinha esse tipo de acompanhamento, assim, mas é isso, é paciência. Você lança o seu disco do Galanga Livre em 2017 e aí, ao invés de você seguir uma lógica, né, do que o mercado impõe ao artista, que seria lançar um disco no ano seguinte para continuar, né, quente na cena, você deu um tempo de ato. Só que nesse um ano que você parou, um pouco mais de um ano, você trouxe novos elementos para sua música, né? Você trouxe o teclado, você trouxe alguns efeitos sintéticos, né, na sua música e tudo mais. Ou seja, você deu uma repaginada do que você tinha apresentado antes, né? Como é que foi pra você esse ato, assim? Você, enfim, saiu um pouco da sua zona de conforto? Foi bom pra você? Sim. Nesse sentido foi muito, né? Até porque parte uma nova proposta
te dá um novo conceito de fazer, assim, então, por exemplo, tudo eu arranjei, né? Então você tem tô na pista, vou me mover, eu só não sei pra onde, nananana. Isso é uma melodia que eu toquei antes de virar um texto, é algo que eu toquei, pá, 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 pá. Então eu comecei a tentar fazer tudo mais arquitetado, desde as letras até o mapa da música. Então mudei bastante coisa no que diz respeito à produção, principalmente, à concepção. E isso é algo que eu vejo nos artistas que eu sou muito fã. Então, quando eu penso que eu sou muito fã do X, a gente tem o Seja Como For, com uma estética, com as bases, enfim, tem a parada dele. E o Fortificando a Desobediência, que também é um álbum bom pra caramba, mas ele é mais instrumentalizado, tem outros elementos. Então ele conseguir fazer duas coisas boas e distintas é algo que mostra o criativo, né, do artista e o como que ele se antena, né? Então, Racionais é assim, né? Tem aquela fase mais funk, a fase, né, Mano na Porta do Bar, Voz Ativa. Aí outros momentos, aí Nada Após um Dia, outra parada, e agora mais recente o Cores e Valores, assim, então aí os Beatles, aí qualquer banda grande assim tem uma construção que passa o tempo e juntamente com o tempo a estética acompanha isso. Você no Galanga Drive você trouxe o Afrobeat, e aí agora no mundo Manicongo você traz tanto funk quanto pagodão e outros gêneros, né, pra sua musicalidade. E você acha que pegada funk tipo Guimê, mas com tambor que vem da Guiné, né, é a maior definição que dá pra fazer do seu som, mano? É um misto, né, O bagulho mudou a luz aí. É um misto de referências, né? Eu gosto muito do rap. Rap é o que me fez apaixonar por tudo isso que eu faço e é o que eu faço, né? O que eu aprendi. Mas aí eu gostava muito de capoeira também. Aí eu ia muito pra roda de samba. Aí formado, né, no catolicismo e tudo mais, cantava no coral, fazia teatro na igreja e tudo mais, mas das poucas vezes que eu ia pra Umbanda, que eu tinha um amigo da Umbanda, eu já gostava muito por causa do som também, não pegava tanta onda que tem no entorno, né, da cultura, mas o som me agradava muito. Então aí quando você começa a ter autonomia sobre sua arte, aí você consegue, tipo, ter na mesma música uma citação de Guimê com o tambor da Guiné. Aí tem o jogo de palavras também, né? Sim, tem, lógico. Que a gente gosta do bagulho do MC, das rimas, papapá. Então essa música, Meu Ritmo, é uma síntese das maiores, assim, sobre... É uma música tradicional de Guiné-Conakry, de Famadou Konaté, junto com algo que permeia o funk, o trap, com o texto de um rapper brasileiro, assim, sabe? Então tem uma combinação muito interessante e fala muito sobre o disco, né? Você fala, né, que a sua música é pra entender que o continente africano não é tão longe, né? A gente pega de alguns artistas, né? Você pega o MC, do Rael, são artistas que foram pra África, né? Pra entender como é que é o movimento africano, se conectar às raízes e tudo mais. Quero saber pra você, mano, como é que foi e como é que é se conectar com a sonoridade africana e tudo mais, tá ligado? Sim. É interessante, porque eu tive a oportunidade de me conectar, isso em África, né? Nos países que eu fui, Senegal, Mauritânia e Cabo Verde. E ao mesmo tempo, no Brasil, por conta do contexto histórico daqui, muito da cultura preta de alguma forma se manteve, assim. Então o uso do berimbau, que era muito tradicional numa determinada região, passou a se conectar com uma outra sonoridade de outra região de África, porque se encontraram a partir desse processo de escravidão e diáspora e tudo, e viram outro som, que é a capoeira, que é um som que é afro, mas é de Brasil, entende? Então é interessante a gente olhar para lá, entender
desses elementos que estão lá no continente africano, o que a gente tem aqui. E o Brasil, em específico, é um lugar que tem muita coisa, diferente dos Estados Unidos, de outros lugares do qual os pretos se espalharam. Assim. O Brasil é onde existe uma gama enorme desde a comida, ao jeito de falar, de comportamento e de música, instrumentos que vêm de África, mas em contrapartida são coisas muito marginalizadas ou romantizadas, ou com certo fetiche, ou com certo clichê. Então cabe a nós tentar recolocar isso pro popular, né? Você sempre foi produtor, né? Você sempre se autoproduziu. Ter feito esse novo disco, você acha que foi o mais trabalhoso de todos até agora, como produtor? Foi mais trabalhoso. Agora eu dou risada, mas no final eu falava... Porque aí você começa, né, você põe na caneta, você caderninho, anotações, faixa tal, falta isso, falta... Aí ficava vendo coisa pra caralho pra fazer e pouco tempo pra entregar. Também. Mas aí deu tudo certão, tudo certão. Eu já sabia que ia dar certo, mas a apreensão e todo o movimento em volta foi foda, mas divertido. E aquele lance, né, que o disco... Você dá um episódio final pra ele, mas como produtor, você tem potencial de ficar mexendo na música até... Sim. Então tem que ter essa sabedoria aí de saber a hora de falar, foi. Nesse disco, Rincon, você meio que traz ali a participação de uma pessoa que é o sonho de quase todo MC, né? Você já tinha feito som com o Brau, mas agora você traz o Brau pro seu disco... numa forma só vocês dois, uma forma mais, mais íntima, né? Mais próxima do seu trabalho, né? Mas todo MC, né, pensa em fazer um som com o Brau, mas o Brau do Racionais, aquela pegada mais rimada, mais do rap e tudo mais, só que você traz ele numa pegada um pouco mais bugnipe, né? Eu senti, pra mim, né? Isso tornou pra você a experiência mais foda, velho? Uma das, com certeza, mas sem dúvida nenhuma, o contexto todo, né, de eu recebê-lo por muitas vezes no estúdio, por ver ele compondo e por compartilhar ideias com ele, né, sobre fazer a música e ver o entusiasmo dele, assim, eu acho que é o que é mais tocante, assim, esse bagulho. Você vê que não se trata de entregar um acordo feito, assim, você vê a pessoa a fim de contar a história dele naquela música, não sei pra onde. E então isso, antes da música estar pronta, assim, eu já sabia que estava acontecendo algo muito especial ali, só pelas vivências. E no final das contas, eu já tinha gravado minhas partes, havia gravado baixo com a Marisol e os vocalizes dela, assim, a música estava bem estruturada e estava faltando ele, e com a forma que ele entrou na música, assim, né, que eu faço um flow mais melódico, então passando o primeiro refrão é legal a música ir mais pro chão e vir mais o bagulho mais versado, rap, tudo. Aí ele MD10, né, camisa 10, aí não dá outra. E Rincon, você nesse meio tempo também, para esse disco, você criou o seu selo, né, o Engoma. E aí isso que eu até perguntar para você, para muitos artistas, né, para alguns artistas independentes, sair, né, de alguma label, né, algum selo e fazer, né, voltar a fazer o seu próprio, seria um passo para trás. Mas eu vejo que para você não, para você foi um passo para frente, né? Eu quero saber isso de você, né? Qual o tamanho desse passo que você deu criando o Engoma, mano, para sua carreira? Tem muito a ver com o meu raciocínio artístico, né? Então, eu já tenho o meu sistema, né, de compor e até onde as músicas estão quentes e o que eu tô falando eu tô com gana e então eu mais do que ninguém, junto com as pessoas que trabalham comigo, logicamente, vamos conseguir organizar da forma que eu me proponho a me comunicar, assim, então eu fazer um disco da forma que eu fiz, por exemplo, com número de faixas principalmente, tem a ver também com o meu romantismo de achar muito louco álbuns e consumir álbuns e fazer. Sim. Então, eu assumindo o protagonismo do selo, eu tenho total abertura e liberdade para
fazer com as participações que eu quero, da forma que eu quero, com o número de faixas, com as ideias artísticas principalmente, e ter o controle de tudo isso, e o acesso, e o tempo é essencial, né, que eu acho bem possível você ter um trabalho legal com uma outra label, mas que seja um bom acordo, de acordo com o perfil do artista, assim. Então, o que talvez não é tão interessante é existir um padrão e esse padrão ser aplicado a todo tipo de artista. Então, cada artista tem um flow, um ritmo, uma comunicação, uma história, né, a ser narrada, que vai necessitar de tais ações. O outro vai ser outras ações e por aí vai. Então, eu juntamente com as pessoas que trabalham comigo, a gente consegue organizar isso muito bem. Louco. Uma última pergunta aí, com ano passado você foi convidado para participar do projeto Colors, né? E aí eu queria saber isso de você, né? Primeiro, como é que surgiu esse convite? E segundo, eu tava lendo ali os comentários do vídeo e eu vi que tipo, a galera falou assim, não entendi nada que ele falou, mas eu chapei no ritmo e tudo mais, enfim. Então eu queria perguntar como é que também, de que forma as pessoas lá, quando você fez o projeto, receberam o seu trampo, tá ligado? Sim, eu senti esse impacto bem positivo. Fazem os últimos 3 anos a gente no verão tem ido para a Europa fazer turnê e tem sido sempre interessante. Você fazer uma narrativa fora do seu país é bem diferente. Então você precisa, se aqui você necessita de paciência, lá é o mesmo processo. E a parte que me deixa confiante é justamente o fato de as experiências passam, por exemplo, desde Lisboa a Paris, Marsella, que a gente fez o ano passado, que foi a primeira vez na França, sempre ia até Paris, aí a gente foi para Marsella. Então são lugares que as pessoas não têm acesso à língua portuguesa, diferente de Lisboa e Cabo Verde, por exemplo. E mesmo assim, o interesse das pessoas sobre a música e o impacto que dão é sempre muito positivo. Assim, isso você sente por elas dançando, pela forma que prestam atenção, ou os outros artistas desses lugares, quando acessam via Instagram, ou quando a gente se conhece também, eu vejo o interesse deles e a curiosidade sobre o que são esses ritmos e a lógica do meu trabalho. É isso então, família, mais uma edição do nosso quadro Acerca. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deem um like no vídeo, compartilha e comenta quem vocês querem ver nas próximas edições, quem vocês querem que sejam também entrevistados aqui, tá ligado? E Rincon, mano, muito obrigado por receber a gente aqui na sua goma. E, mano, parabéns pelo trampo, descasso, mano, disco foda, merecido. Obrigado. E deixa seu salve pra quem você quiser, mano. Tá. Você não quis falar de futebol muito? Então, isso aí vai ser dos 5 minutos, que é outro quadro que a gente vai gravar. Não, achei que você ficou com medo. Aí vai estar. E aí eu vou deixar, nesse salve final, eu quero que você deixe a sua previsão desse ano do Palmeiras, porque você errou nas duas últimas. Você errou as duas últimas. Não vou fazer isso nem fudendo. Mas ó, eu sei que você não falou por causa de medo. Porque você falou assim, hoje, esse ano é luxa. É luxa? É luxa. Aí você falou, vai ficar... Fechou o projeto. Fechou. Aí você falou, vai ficar complicado, nem vou falar de futebol. Aí eu vou ficar quietinho, só vou deixar. Só vou deixar.